Você já deve ter ouvido falar em lousa, lousa caseira, lousa de artesanato. Hoje nós trouxemos uma dica para vocês com a lousa Decors, que é um produto que você passa em qualquer superfície. Quando eu digo qualquer superfície, veja bem, é qualquer superfície, e essa superfície vira uma lousa. Olha que bacana. E o mais legal, normalmente você vai encontrar no mercado lousa em cores. Então você encontra a lousa verde, a lousa azul, a lousa preta, a lousa marrom. A lousa que eu vou mostrar para vocês, que é a lousa Decors, ela não tem cor. Então você pode fazer a lousa da cor que você quiser. Olha que bacana. Aqui nós temos algumas ideias de peças já aplicadas, tá? Essa é uma lousa marrom. Nós fizemos o fundo tradicional. Aqui nós temos uma outra lousa com fundo preto. E aqui nós temos uma outra lousa com fundo mais claro um pouquinho. Olha que bacana. E para fazer a lousa, a gente utiliza como fundo base para artesanato e acrílica decorativa. Por que a base para artesanato e acrílica decorativa? Ambas são produtos que impermeabilizam a superfície que você vai trabalhar. Por quê? Como a lousa você vai precisar apagar depois, ou com um paninho molhado, ou com o próprio apagador, ou eventualmente passar um paninho molhado, você precisa que essa superfície esteja impermeabilizada. Então muita atenção a isso. A tinta que você vai usar não pode ser uma tinta reversível, ok? Por exemplo, tinta PVA é uma tinta reversível. Se você ficar esfregando muito sobre ela, ela volta, ela sai da superfície que ela está aplicada. Então, preste atenção bem nisso. Base acrílica para artesanato e acrílica decorativa. Aqui nós trouxemos várias cores, ó. Não são cores tradicionais, tá? Então eu trouxe um Tiffany, um verde pistache, um turquesa, um vermelho, um azul. Então você pode fazer a lousa da cor que você quiser. E lembra quando eu falei que a gente também pode fazer em qualquer superfície? Por exemplo, se eu pegar um tecido e colar esse tecido numa placa, numa parede, numa mesinha, ele vai virar lousa. Se eu pegar papel, aqui são folhas de scrapbook, essa folha de scrapbook vira uma lousa. Olha que bacana. Com uma tinta você não conseguiria fazer isso, porque a tinta vai cobrir totalmente essa cor do papel ou a estampa do tecido. Veja o interessante desse produto. Então nós vamos iniciar aqui, nós vamos fazer uma plaquinha de MDF, ok? Nós trabalhamos substratos de MDF, então nós vamos fazer uma plaquinha de MDF. Primeiro passo, nós vamos aplicar base para artesanato. Pode utilizar pincel, tá? Ou pode utilizar rolinho, fica a critério de quem está aplicando. O que nós vamos fazer? Aplicar 2 demãos da base para artesanato na peça toda, com intervalo de secagem. Então aplica uma demão, seca, aplica outra segunda demão, seca, e daí depois nós passamos uma lixa. Então vou aplicar na peça toda esse procedimento que eu falei para vocês, e daqui a pouco a gente volta. Bom, então aplicamos a base para artesanato conforme eu falei, depois nós passamos uma lixa, lixamos bem a peça, removemos o pó. Agora a peça está pronta para receber a tinta. Nós vamos trabalhar aqui com a cor Tiffany, da acrílica decorativa. Vamos repetir o mesmo passo que fizemos com a base para artesanato. Nós vamos aplicar um pouquinho aqui na peça. Posso usar o pincel ou o rolinho, da mesma forma da base. E nós vamos passar 2 demãos da acrílica decorativa. Aplicamos uma demão, secamos, aplicamos outra demão e secamos. Bom, então nossa pintura está finalizada. Agora nós vamos para a estrela aqui da nossa técnica, que é a lousa Decors, conforme eu falei para vocês. O importante que você tem que observar nesse produto, sempre que você for aplicar, antes de aplicar, mistura ele com palitinho. Mistura bem antes de aplicar, não aplique direto, ok? E nem agite somente. O importante é você misturar mesmo. A minha já está misturada. Para facilitar a aplicação, ó, vou utilizar um copinho descartável. O que sobrar aqui no copinho, eu posso devolver no frasco.
Conforme eu havia falado, é um produto incolor, então ele não vai interferir em nada aqui no Tiffany que eu apliquei. E o que nós vamos fazer agora? Ó? Uma camada bem generosa, ok? Da lousa Decors. Nesse caso aqui também eu poderia estar utilizando o rolinho. Não precisa necessariamente ser o pincel. Então você vai espalhar a lousa Decors na peça toda. E daí você tem que aguardar a secagem. A lousa Decors, normalmente a gente não acelera. Você tem que esperar o produto secar naturalmente. Tava esquecendo até de falar. A lousa Decors é autonivelante. Então, quando a gente está aplicando com pincel, a gente pode pensar assim, vai ficar uma marquinha ou outra. Não fica, tá? Ela é autonivelante, ela deixa super lisinha a superfície aqui depois de aplicada. Bom, apliquei na peça toda. Pincel na água, porque é um produto solúvel em água, tudo que eu usei aqui é solúvel em água. Agora eu tenho que aguardar essa peça secar pelo menos por umas 12, 24 horas antes de eu começar a trabalhar com ela. Se for possível você aguardar 72 horas, esse é o ideal. Por quê? 72 horas é a cura do produto. Então, como eu vou escrever com giz, vou apagar, vou escrever com giz, vou apagar, o ideal é aguardar 72 horas. Se não, pelo menos 12 horas, ok? Daqui a pouco a gente volta. Lembra que eu falei para vocês que a gente teria que guardar 72 horas, né? Ou pelo menos umas 24, 12, 24. Aqui está a nossa lousa já seca. Aqui nós aguardamos 24 horas, tá? E olha que bacana. Super fácil de fazer. E depois, olha, eu posso trabalhar com giz normalmente sobre a lousa Decors. Para apagar eu posso utilizar um papelzinho toalha, um paninho ou o próprio apagador, tá? Olha que bacana, ó. Lembrando que quando você vai trabalhar a lousa, o legal é sempre ter um apagadorzinho mesmo. Se não tiver, pode ser uma espuminha também, tá? Olha que bacana. E veja como que é fácil de fazer uma lousa aí na sua casa. E lembrando, ela é incolor. Então você pode fazer a lousa na porta de uma geladeira, numa parede, numa mesinha de centro, na parte do guarda-roupa para as crianças poderem escreverem, pode fazer em folha de papel, em pedaço de tecido. Onde você imaginar que dá para fazer uma lousa, pode fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!